Continuando, a gente vai ver alguns conceitos relacionados, tá? O primeiro deles é o conceito de ação, tá? Ação, o que que é? Evento que ocorre num período de tempo finito, tá? Então a gente vai ter uma série de ações, cada uma tem um interesse, tá? Então cada ação eu tenho o interesse que é o efeito que ela produz, tá? Então alguns exemplos, eu tenho a ação caminhar até a próxima esquina, ou colocar um livro em cima de uma mesa, ou descascar as batatas para o jantar. Então, todas elas são eventos que têm um efeito, sendo produzido, né, que esse é o meu interesse com essa ação, tá. Ou atribuir o valor 3,14 a uma variável, tá. Então todas são, ações, tá. Tem o conceito de estado. Esse conceito de estado é o quê? O conjunto de propriedades relevantes que o objeto apresenta numa situação considerada, tá? Então, por exemplo, com relação às batatas, as batatas podem estar com casca ou descascadas. Então, qual é o estado da batata neste momento, né? Com casca ou descascadas. Então, outro exemplo, né? O conjunto de valores das variáveis do programa num certo instante de execução, tá? Então, esse também é o estado desse conjunto de variáveis, tá? Depois a gente vai ver direitinho o que que é uma variável, tá? Depois, conceito de evento. O evento é um conjunto de ações ou subações, tá? E ele é considerado como uma ação primitiva ou como um processo, dependendo do interesse no efeito total, tá? Então eu vou ter os estados antes e os estados depois, tá? Eh, e considerando que eu posso ter estados intermediários, tá? Esse é um evento. Depois processo, tá? Quando se considera um evento como uma sequência temporal de ações, cujo efeito acumulado é igual ao efeito do evento total. Então isso é um processo, tá? Então quando o meu evento é uma sequência de ações, sequência temporal, de ações, tá? Bom, eu vou colocar aqui, então, o relato de um evento. A gente vai trabalhar esse evento aqui de algumas formas, tá? O nosso evento é o quê? Uma dona de casa, desculpa, uma dona de casa descasca as batatas para o jantar, tá? Então esse é o meu evento, tá? Então quais são as ações? Traz a cesta com batatas do porão, traz a panela do armário, descasca as batatas, devolve a cesta ao porão, tá? Então o evento da dona de casa descascar as batatas para o jantar é esse conjunto aqui de ações, tá? A dona de casa ela pode descascar as batatas em outro dia, tá? E o que que acontece? O observador ele vai relatar o evento, né, dela descascar as batatas em outro dia. É o mesmo evento? Não, não é o mesmo evento, é outro evento, quer dizer, eu estou no dia seguinte, aquelas batatas já foram, né, já fizeram o jantar. Então eu estou no dia seguinte, é outro evento, tá? Mas a gente vai ver que existe um padrão de comportamento. Sempre que a dona de casa quiser descascar as batatas para o jantar, ela vai fazer aquele conjunto de ações, tá? Outro exemplo que a gente tem é, toda vez que a gente quer elevar um número ao quadrado, tá? Então, dependendo do número, o resultado é outro, mas existe um padrão de comportamento, né? Para eu elevar um número ao quadrado, eu vou multiplicar este número por ele mesmo. Existe um padrão de comportamento, tá? O que que é um algoritmo? Então, o algoritmo é isso, descrição de um padrão de comportamento, tá? Expressado em termos de um repertório de ações primitivas e executáveis, tá? Então, esse é um algoritmo. A gente gera algoritmos para isso, para executar esses padrões de comportamento, tá? Relato, né? Um relato do que eu preciso fazer, ele é descritivo, tá? O algoritmo é imperativo, eu tenho comandos, tá? Vai ficar mais claro tudo isso, tá? O algoritmo, então, para essa dona de casa descascar as batatas para o jantar, seria como, né? Ele tem esse caráter imperativo, eu estou dando comandos, né? A gente faz isso com o computador, a gente dá comandos a ele, né? Para que ele execute, tá? Então tá lá, traga a cesta com batatas do porão, traga a panela do armário, descasque as batatas, devolva
a cesta para o porão. Então ele tem esse caráter imperativo, tá? No final de cada um desses comandos aqui, a gente colocou um ponto e vírgula, tá? Vocês repararem aqui só no último que a gente não tem o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula, a função dele, né? Ele tem uma função, né? Qual é a função dele? Separar os comandos, tá? Então, sempre que eu encontro um ponto e vírgula, eu sei que aquele comando acabou e já pode ser executado, tá? Então, o ponto e vírgula tem essa função, tá? No texto, ele tem essa função. No evento evocado, a sequência em que devem ser executados. Então, a gente sabe também, no algoritmo, a gente tem uma sequência de comandos, que elas têm que ser executadas naquela sequência, tá? Não é simplesmente um conjunto de comandos que eu vou executar de forma aleatória. Existe uma sequência que eu tenho que seguir, tá? Um ponto e vírgula, nesse sentido, né, tendo essas duas funções, ele é a estrutura mais simples de controle, tá? Estrutura de controle mais simples, tá? De fluxo de controle. Vocês vão ver que quando a gente estiver na linguagem de programação, a gente tem o ponto e vírgula também e ele tem a sua função, tá? Outro relato de um evento, desse mesmo evento, da dona de casa descascando as batatas para o jantar, tá? Então a gente inseriu mais um comando aqui no meio. Traz a cesta com batatas do porão, traz a panela do armário, coloca o avental, descasca as batatas, devolve a cesta ao porão, tá? Só que vamos supor, tá, que a dona de casa tem um critério para decidir se ela quer colocar o avental ou não, tá? Então, vamos supor que o critério dela é dependendo se a saia é clara ou não, tá? Então, se a saia que ela está usando é clara, ela vai colocar o avental. Se a saia não é clara, ela não vai colocar o avental, tá? Então, como que a gente poderia modificar essa sequência aqui de comandos para que exista esse critério, né? Essa ação que vai depender de uma condição. Eu vou fazer o seguinte, tá? Traga a cesta com batatas do porão, traga a panela do armário. Se saia é clara, então coloque o avental. Descasque as batatas, devolva a cesta ao porão, tá? Então, a ação coloque o avental só vai ser executada se essa condição aqui é verdadeira, tá? Então, se isso aqui é verdadeiro, quer dizer, se a saia é clara, eu vou colocar o avental, tá? Se a saia não for clara, eu não vou executar esse comando, eu vou passar para o próximo comando, tá? Então, aqui a gente já está vendo o conceito do conectivo condicional, se então, tá? Bom, então, vamos supor também, outro detalhe, né? Se a gente tiver um observador mais meticuloso, né? Então, o evento de descascar batatas, a gente vai trocar por descascar uma batata, tá? Porque eu preciso saber quantas batatas eu preciso descascar para fazer o meu jantar, tá? Então, agora o nosso evento de descascar as batatas para o jantar vai ficar de qual forma, né? Traz a cesta com batatas no porão, traz a panela no armário. Aqui a gente poderia ter se saia clara, então coloca o avental. E aí eu quero descascar 13 batatas, então eu vou colocar o comando descasque uma batata 13 vezes, tá? E aí depois eu vou devolver a cesta ao porão, tá? Então, o que que acontece? Se amanhã eu for receber mais pessoas, eu não vou colocar só 13 vezes, eu vou colocar, sei lá, 20 vezes, ou dependendo do número de pessoas que a gente vai receber,